Priscila está lançando um livro, é autora do Vivendo e Vivenciando 5 Emoções Básicas: medo, alegria, raiva, tristeza e amor. Pri, me conta aí um pouquinho, cara. A Marta foi uma experiência pessoal? Na verdade, todo mundo vive essas emoções. Eu acho que praticamente o dia inteiro, em algum momento, vive o medo, em algum momento vive o amor, em algum momento vive a tristeza. E como a gente pode ver pela palavra Marta, né? A gente tem mais emoções negativas do que positivas. Então, a ideia é sugerir como a gente transforma essas emoções negativas por positivas. Um momento que eu percebi isso foi o momento da pandemia, um momento que todo mundo estava vivendo uma plena tensão. As emoções negativas estavam mais afloradas do que o normal. Então, a forma que eu fiz de transformar minhas emoções negativas em positivas foi escrevendo. Aproveitei todo o meu conhecimento como eu estava terminando o mestrado. Algumas coisas que eu estudei no mestrado eu não aproveitei para a tese. Então, eu aproveitei para compartilhar com as demais pessoas o que eu já tinha aprendido. Você acha que é um pouco da gravidez? Não. Você não estava nem... Você não tinha Não nem... estava grávida. Não estava nem grávida ainda, né? Não. Foi bem depois que eu fiquei grávida. Na verdade, foi... O tempo que eu fui fazendo foi o tempo da pandemia mesmo, que foi uma oportunidade do tempo, a inspiração. Porque eu sempre quis escrever e faltou um pouco tempo. Estava sempre estudando, fazendo pós, mestrado. Nessa parte, eu já estava terminando o mestrado. Eu falei, poxa, tanta coisa que eu aprendi e pode, né, passar para as outras pessoas. Mas da onde mesmo, Priscila, saiu a inspiração para o seu livro? Foi no estudo do mestrado mesmo, porque é incrível estudar. O mestrado foi de neurociência e comportamento, e é uma área assim que eu me apaixonei, entrei de cabeça. E é incrível, acho que todo mundo precisa saber um pouco de si. Acho que é um assunto que todo mundo gosta de conversar, e quando a gente fala das emoções, como cada um vive cada emoção de uma forma tão particular, eu acho legal que as pessoas gostam de compartilhar isso, né? De partilhar, eu sofro de tal jeito, eu vivo a alegria de tal forma. Então, eu acho que é legal compartilhar. Até compartilhar as técnicas, né? Para algumas pessoas, às vezes, não conhecem as técnicas de... para mim, escrever foi uma forma de mudar a emoção do medo, da pandemia para... Foi praticamente uma terapia. E para quem não sabe, né, Marta, eu falei da Marta aqui, Marta são as siglas, gente, ó, medo, alegria, raiva, tristeza e amor. O que faz você... qual é o sentido de tudo isso junto, Priscila? Do que você mais abrange isso no livro, assim, No livro ele tem de tudo um pouco, parte do processo fisiológico, como o nosso corpo responde às nossas emoções e como nossas emoções mexem com o nosso corpo. Tudo assim, de dentro para fora, de fora para dentro, que assim, tá tudo interligado. Mostra assim que o nosso corpo, essas emoções, a gente precisa viver para se proteger. Muitas vezes o medo, ele ajuda a gente, a alegria também, mas se a gente vivencia a alegria de uma forma muito intensa, pode vir a emoção negativa. Então, como a gente aprende a lidar com cada emoção e como o nosso corpo ele age para o nosso próprio bem-estar. Por exemplo, se a gente começa a fazer técnicas para transformar a emoção negativa por positiva, o nosso próprio corpo ele libera hormônios para a gente mudar essas emoções. Então, quando a gente está fazendo exercício, a gente automaticamente sai daquele momento de tristeza e começa a ter a sensação mais de bem-estar. Então, a gente tem algumas técnicas que dá para fazer e o livro sugere algumas. Chega a ser uma experiência pessoal? É mais ou menos o autoconhecimento? Isso. Tem algumas coisas que eu coloquei que é para meu, assim, que aconteceu já comigo, como também alguns estudos. Porque quando a gente fala de fazer um exercício ou de sair com uns amigos, existem estudos o quanto faz bem para uma pessoa isso. E realmente para o nosso cérebro tudo faz bem. Você acha que as pessoas hoje são muito sozinhas? A solidão tá dando...
Porque agora, eu até estava vendo hoje num programa, o número de suicídio tá grande, né? O número de pessoas depressivas também tá bem alto. E o que você acha que leva a pessoa a chegar nesse ponto? Que assim, sem a pandemia, a gente já tem uma leve tendência a ser um pouco depressivo. Dificilmente a gente vai conversar com uma pessoa que vai falar sempre que tá alegre, que não tem problema nenhum. Tem muitas pessoas, normalmente, que enfatizam mais algum problema, que falam mais de algum problema. E com a pandemia, eu acho que isso piorou muito, porque as pessoas deixaram de se ver, de sair. Então, aumentou bastante o número de casos de pessoas depressivas, sem dúvida. E se as pessoas não se conhecem, não sabem o que faz bem para si mesmo, como é que vai conseguir mudar, né, essa emoção? Que legal. Você sai? Você consegue bom, ter uma vida... Agora não mais, né? Agora não. Você sempre foi uma pessoa que socializou bastante? Sim. É? Sim, isso muda um pouco na vida das pessoas, né? Ter amigo é importante, né, Priscila? Sim, com certeza, né? A gente precisa, né, disso. A gente precisa conversar, compartilhar conhecimento, tudo. Pessoal, rapidinho aqui, para quem não sabe e quem quiser visitar a Priscila no Instagram dela, o Instagram da Priscila é @Prit Furtado. Isso. Prit com 2 T's, Furtado, tá aí na telinha. É isso? Saiu? Tirar o papelzinho aqui. E você vai lá... o seu livro fica quando? Pronto? Quando que ele vai ficar pronto? Ele tá em pré-lançamento, provavelmente daqui uns 10 dias já tá para venda. Daqui uns 10 dias já tá já nas lojas, já? Isso. Compra na... Mas tá disponível na internet também. Quem quiser, é só colocar Vivendo e Vivenciando as 5 Emoções Básicas, já tá para vender. Qual, dessas 5, Priscila, qual que te atrai mais? Qual que é mais você? Do medo, alegria, raiva, tristeza e amor. Eu acho que eu coloco sempre as duas mais, né, polarizada. Amor e medo? Amor e medo, eu acho que é o que mais... Porque o medo, o cuidado, né, de ter... O cuidado de não magoar uma pessoa, o cuidado de olhar... O medo, eu sou uma pessoa muito preocupada, então... O medo, ele tá sempre presente. E o amor também, porque eu adoro, eu valorizo muito as pessoas, meus amigos, minha família, meu marido, minha mãe. Então, assim, eu acho que é o medo e o amor. Assim. O medo meio que transforma as pessoas, né? Eu acho que o medo é o mais... O amor, ele é transformador também, mas o medo, ele transforma muito, né? Porque você começa... Às vezes, o medo, ele não consegue mostrar realmente quem você é, né? Você tem medo você afasta as pessoas, você deixa de fazer uma coisa que seria legal pra você porque você tem medo. Começa a te eliminar de algumas coisas da vida, né? Sim, tanto, inclusive, eu coloco isso no livro, que tem o objeto, assim, que é positivo e o negativo de cada emoção. E se a gente sabe utilizar a emoção ao nosso favor, a gente pode usar o medo para fazer, ao invés de deixar de fazer, mas fazer com cuidado, né? Para pelo menos não ter uma consequência ruim ou mudar as possíveis coisas ruins que podem existir. Como é que é feito isso? Através de técnicas? Sim, existem várias técnicas de programação neurolinguística que você pode imaginar como se fosse um cenário de cinema, como na sua mente, como você gostaria que fosse aquela situação e tentar praticar algumas vezes. E dessa forma ir treinando, às vezes se espelhando em alguma pessoa. Eu não acredito que você, mas como todo mundo, a gente sempre tem uma pessoa que a gente fala assim, nossa, eu gostaria de ser como ela, gostaria de ter os mesmos resultados que essa pessoa. Então, você começa a observar o comportamento dessa pessoa e os lados positivos e negativos desse comportamento e colocar para a nossa vida. Isso não é ruim. Às vezes, imitar uma coisa boa... Você acha supera o medo, você muitas vezes. Você acha importante se espelhar em alguém? Sim, você é acha? muito importante. É bom ter uma estrutura, né? Eu acho que você tá É a mesma coisa num treino de futebol, você vai aprender com o professor. Eu acho que a gente tem sempre o que aprender com outras pessoas. Então, se você tem uma estrutura, uma direção, é muito importante. A gente recebeu
uma pessoa aqui, a Carol, e ela falou muito de mentoria, né? Ela falou que faz mentoria e ela tocou exatamente nesse assunto. Que a mentoria, ela faz você, né, tá sempre dando um passo pra frente, se livrando dos medos, andando com quem quer estar sempre na frente. E esses dias, eu vi, eu não sei qual foi o comentário, cara, eu sou meio esquecido, como sempre, quem tá me assistindo já conhece. Mas eu assisti algum comentário exatamente disso, cara. Se você quiser ser uma pessoa boa, você tem que andar com os bons, né? Sim. Tipo, não que você tem que andar com os bons, mas, por exemplo, você comentou hoje do futebol. Você começa a jogar bola, você começa a jogar bola na rua, de repente você entra para um clube que é do lado da sua casa, já dá um passo para frente, de repente você vai fazer um teste e começa a andar com pessoas que querem ser jogador de futebol de verdade, né, profissional. Se você entrar profissional, você começa a andar com pessoas que vivem aquilo, e isso é importante para a vida, né? Você acha que uma mentoria hoje faz sentido na vida de cada um? Sim, faz, com certeza. Eu acredito até que as coisas começam a acontecer se a gente faz. E se a gente começa a fazer, a gente precisa de uma orientação, né? Se fazer de qualquer jeito, a gente não, meio que não vai sair do lugar. Mas aos poucos que vai começando a fazer, vai conhecendo pessoas melhores que a gente, que sempre tem, né? E essas pessoas vão orientando até dando uma direção, qual o melhor caminho. E vai conhecendo outras pessoas com outras. Então, assim... E aí entra um pouco do medo, né, Priscila? Porque às vezes você não conhece outra pessoa melhor que você porque você não tem medo de chegar na pessoa e falar, pô, que legal, né? Me inspira em você, né? Tem isso. Tem gente que tem medo de falar pro pai que eu te amo, né? Medo da família. Não medo, mas tem uma coisa que, né? É do ser humano isso, né? Sim. Um pouco. De você ser meio... Se a pessoa tentar... afastado. Se tentar, ajuda, né? O problema é quando a pessoa usa esse medo para fazer nada. Aí complica, que aí não vai acontecer nada mesmo. Meio se blinda ali no medo, né? Aproveita o medo para... Você dá essas técnicas no livro? Sim. Eu coloco bastante técnica de programação neurolinguística. Eu uso, até mesmo no título do livro, quando eu falo as 5 emoções básicas, e no resumo, falo da Marta. Marta já é uma técnica que chama ancoragem. Essa técnica já é quando, assim, algumas formas que a gente pode fazer para lembrar. Por exemplo, a gente precisa melhorar a memória, por exemplo. Você que falou que é esquecido. Eu tô bem esquecido. Uma forma é você começar a usar, vou lembrar de tal momento por causa de um copo. Preciso lembrar de alguma coisa, você começa a associar objetos a uma palavra que facilite para você lembrar o restante. Então...